Bem-vindo todo mundo, Hare Krishna, muito obrigada pela presença de todos. Vamos começar o nosso 7º encontro do Arte de Cantar Hare Krishna. E antes eu gostaria de fazer algumas orações para os nossos mestres espirituais, para que eles possam nos abençoar na nossa compreensão e a gente introspectar esse conhecimento para todos os dias da nossa vida. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Chandramukha Swami Niti Namane Namaste Guru Prestaya Hridaya Nanda Padashre Prabhupada Karina Shakti Vitasara Prasari Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namane Namaste Sarasvati Devi Guru Vani Pracharani Nirvishesha Srimadhadi Paschatya Shatarini Kripa Sindhu Chapa Titananda Vanidyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, Sol, boa noite. E vão se inscrever para mim. Feliz ver você aí. Então, a gente estava fazendo as orações agora, antes de começar o encontro, pedindo as bênçãos dos nossos mestres espirituais para poder falar desse assunto tão transcendental, mesmo que às vezes parece estar tão distante da gente, né? Mas que a gente vai exercitando nesses encontros a escuta e a fala sobre isso. Então, hoje, o Brahmarti compartilhou com vocês, a gente está fazendo o nosso 7º encontro, e a gente está no 2º capítulo do Arte de Cantar Hare Krishna, de Mahanidhi Swami, e a gente está fazendo a continuação da leitura dele. Lá no grupo do WhatsApp, ele compartilhou o texto com vocês. Quem puder abrir para ficar olhando aí junto, é bom. Assim, nos outros encontros, alguns deles a gente tentou fazer que todo mundo lesse junto e tudo mais. O problema é que Mahanidhi Swami ele coloca muito termo em sânscrito, que eu acho que dificulta um pouco a fluidez da leitura. E hoje, não diferente, está cheio de verso em sânscrito. Então a gente vai fazendo a leitura e o Brahmarti ele também vai trazendo algumas palavras aí que foram importantes da gente estar ciente do que a gente está escutando. A gente vai ler dividindo em partes e comentando, vamos ler comentando que é melhor, né? E vocês não deixem de, se não quiserem interromper um momento de leitura, mas na hora que captar algo que não entendeu, qualquer coisa assim, ou quiser fazer um comentário, já manda no chat. Aí a gente faz essa interação. Tá certo? Eu vou iniciar lendo Efeito de Nama em Vraja Gokula. Vishakha disse: ó Krishna, quando o som de metade de seu nome, Krishna, entra nos ouvidos de Radharani de olhos de lótus, lágrimas imediatamente escorrem de seus olhos, lavando todos os seus meios. Isso está no Ujjvala Nilamani, capítulo 14. Vishakha, para quem não sabe, é uma das amiguinhas principais de Srimati Radharani, certo? Krishna disse: Subala, Radhika é tão cheia da mais doce afeição que é como uma murti feita de néctar. Murti é uma deidade, uma forma... Qual é o termo cristão utilizado? Como se fosse aqueles santinhos, né? Então, é como feita uma deidade feita de néctar. Radhika possui qualidades transcendentais muito profundas e se derreteu como manteiga no fogo da ânsia por mim. Assim... Posso pedir para você começar de novo, porque entrou 2 pessoas agora? A gente está bem no iniciozinho. Okay. Então, bem-vinda, Larissa, bem-vinda, Madhukirtana Devidasi, minha irmã espiritual. Que bom que você conseguiu entrar e está aí com a gente. E depois eu vou falar, sei que é o primeiro encontro que você está participando, então depois eu vou falar como é que funciona um pouco o encontro. Tá certo? Eu vou recomeçar, não tem problema. Efeito de Nama em Vraja Gokula. Vishakha disse, amiguinha de Srimati Radharani: ó Krishna, quando o som de metade de seu nome, Krishna,
entra nos ouvidos de Radharani, de olhos de lótus, lágrimas imediatamente escorrem de seus olhos, lavando todos os seus membros. Ujjvala Nilamani, capítulo 14. Lembrando que Vishaka é a amiguinha de Srimati Radharani e ela é a mestre espiritual de Krishna no quesito relação com Srimati Radharani. É ela que ensina Krishna a adornar Srimati Radharani apropriadamente, ensina Krishna a utilizar os cortejos apropriados. Ela é a guru de Krishna nesse sentido, porque ela conhece muito bem Srimati Radharani e sabe quais são os gostos principais dela. Vou continuar. Krishna disse: Subala, Radhika é tão cheia da mais doce afeição que é como uma murti, lembrando que murti é uma deidade, feita de néctar. Radhika possui qualidades transcendentais muito profundas e se derreteu como manteiga no fogo da ânsia por mim. Assim que o nome de Radha entra em meus ouvidos, eu imediatamente desmaio de êxtase, experimento uma felicidade incomparável e esqueço completamente o mundo. Então, no Ujjvala Nilamani, capítulo 14 também. A brisa suave soprando do lugar onde você está faz os cabelos do corpo de Radhika se levantar, Henrique. Ela satisfaz seus olhos, mostrando-lhes a bela imagem de sua forma transcendental. As orelhas de Radha estão salpicadas com o néctar de seu nome. Suas palavras cheias de canções na quinta raga, dia e noite, esta garota esbelta fica pela janela com vista para o caminho onde você pode retornar. Esse é um verso do Padhyava ali. Então, esses trechos todos se referem ao efeito dos nomes de Krishna sendo cantados lá no mundo espiritual. Lembrando que a gente já trouxe algumas vezes, Mahaniti Swami, ele traz nesse livro conclusões muito profundas e confidenciais acerca do santo nome. Ele não tem papas na língua, já entra diretamente falando da profundeza da profundeza, fala da revelação do Siddha Pranali, da forma espiritual do indivíduo, oriundo do cantar dos santos nomes e tudo mais. E aqui ele está falando sobre o impacto de Krishna ouvir o nome de Srimati Radharani, que no Mahamantra está com Hare, e o impacto de Srimati Radharani ouvir o nome de Krishna. E só ouvir a primeira sílaba, ela já entra em colapso, né? É bem legal que, como o Brahmaj estava trazendo, o Mahanidi Swami aqui, ele traz a parte filosófica, como a gente vai ver agora aqui, porém, ele também traz essas doçuras da realidade espiritual. E é muito bacana, porque isso ajuda a gente a conectar com o verdadeiro humor, né, do Mahamantra Hare Krishna. Lembrando que esse Mahamantra, o que traz aqui, né, feito de Nama em Vraja Gokula, traz aqui para a gente a ideia também de que esse Mahamantra Hare Krishna ele não satisfaz somente as almas condicionadas. Essas palavras, sendo elas de natureza espiritual, por elas serem absolutamente espirituais, elas não podem somente satisfazer as almas condicionadas, ou ser um mantra de salvação para as pessoas condicionadas no mundo material. Mas, na realidade, elas também trazem prazer às almas liberadas no mundo espiritual. E o próprio Krishna é a própria Radha, porque o nome de Krishna para Radha é o maior néctar possível e o nome de Radha para Krishna é o maior néctar possível, né? Eles se deleitam com isso. Então, imagina, algo que dá prazer à própria suprema personalidade de Deus. Imagina o efeito que isso tem aqui, porque nada material pode satisfazer a Krishna, já que todas as energias provêm do corpo de Krishna, toda a energia externa, interna e a energia marginal, como que algo que é a energia externa de Krishna, a energia material, poderia satisfazer Krishna adequadamente, né? Dar verdadeiro prazer a Krishna. Não existe nada mais assim, até em termos de prática religiosa, do que dar prazer a Deus. Esse é o próprio Dharma da alma. Essa questão do servir a Deus como o Dharma, o Sanatana Dharma, o Dharma eterno de toda a entidade viva como alma espiritual, consiste em quê? Servir para quê? Para dar prazer à suprema personalidade de Deus, que é o desfrutador supremo. Dando prazer a esse desfrutador supremo, a gente dá prazer a nós mesmos como partes integrantes deste fogo supremo que é Krishna, né? Que é Radha e Krishna. Então, imagina, se o Mahamantra Hare Krishna, essas palavras, os nomes de Radha e Krishna têm esse efeito no próprio casal divino, imagina que efeito que pode ter na gente aqui que está condicionado, né? E assim, entrando também
é sempre legal a gente meditar e começar a interiorizar aquele humor de eu quero dar prazer para Krishna, né? Mesmo que eu seja algo tão minúsculo, assim, um grão de areia mesmo, assim, tão pequenininho, mas Krishna leva em consideração todos os nossos esforços, porque ele tem um amor puro, Krishna é o puro supremo, a gente vai ver isso nos slides depois. Então, sendo essa pureza suprema, Krishna leva na maior estima, a gente não leva na maior estima os esforços uns dos outros, mas Krishna não, Krishna leva o menor esforço, a lembrança a ele, lembrança dos nomes dele, quando a pessoa está recitando num momento aleatório do dia, lá na mente dela, os nomes de Krishna. Krishna leva tudo isso em consideração, né, como uma chamada para encontro, um convite para encontro. E isso dá prazer a Krishna, né? Recitar os santos nomes dá muito prazer a Krishna. Isso vai nos libertando dessa condição de dar prazer a quem? A nós mesmos, que esse é o nosso problema enquanto alma condicionada, né? Pior ainda, né? Que a gente não dá prazer a nós mesmos, a gente dá prazer ao corpo, que não somos nós. Isso. Então, esse é um problema sério. Um outro detalhe que eu acho que ajuda a enriquecer o que a Radha Shakti trouxe é o conceito do gosto superior, que a Prabhupada gostava muito de trazer. Uma pessoa inteligente, ele vai trocar um gosto por um gosto superior. E esse gosto superior, ele vai ser tão impactante, envolvente, ao ponto que você não vai querer de novo voltar para aquele gosto inferior, né? Então, a ideia é sempre subir esse gosto. E isso, pensando nos seres humanos que são almas autorrealizadas, eles não vão ficar atraídos por coisas que são deste mundo, né? Eles se atraem por coisas transcendentais. Um exemplo é Shukadeva Goswami, no Srimad Bhagavatam, que ele sai completamente aquém de nenhum apego à família, nada, quando ele nasce mesmo. Ele nasce com 16 anos, um parênteses. Aí, quando ele começa a ouvir o Srimad Bhagavatam ser recitado pelo seu pai, que ele para e começa a sentir uma atração especial, ou seja, algo que estava além daquilo que ele já tinha encontrado de prazer interno, por ser uma alma autorrealizada, o tocou, né? E agora, se aprofundando mais ainda, então existem coisas que satisfazem Krishna e Srimati Radharani. E uma dessas coisas nós temos acesso aqui agora, nesse exato momento, que é o cantar dos santos nomes. Ou seja, quando estamos cantando Mahamantra, não estamos só dando prazer para a gente, estamos dando prazer para Krishna, né? Partindo do mesmo princípio do gosto superior. Ou seja, não existe gosto mais refinado do que o cantar dos santos nomes, por mais que nós ainda não tenhamos acesso a este gosto, porque temos uma doença espiritual chamada icterícia. Icterícia é quando o indivíduo não consegue perceber a doçura do doce. Porém, qual que é a cura da icterícia, de acordo com... Vai ver falar isso? Sim. Ah, também. Que é o açúcar candy, que é o doce mais doce que doce de batata doce. Então, a pessoa com o doce, com o próprio doce mais doce, ele vai provando aquilo, deve dar primeiro umas sensações amargas, estranhas, mas com o tempo ele vai reconectando a sensação do doce por si próprio. E a mesma coisa com os santos nomes. No começo pode ser estranho, amargo, sem gosto algum, mas com a repetição de se cantar, a gente vai descobrindo o gosto que há por detrás desses santos nomes. Seguindo? Olha esse aqui. Daí a revelação do não possui. Versos em louvor ao santo nome. Quando os Shastras descrevem as glórias do santo nome, não há exagero, porque eles não se referem ao som material, mas ao som espiritual que aparece através do som material por uma pessoa qualificada na hora do canto. Os Shastras não se referem ao som material composto de várias letras e sílabas. Simplesmente recitar as sílabas externas do santo nome, Hare Krishna, Hare Rama, não é o verdadeiro santo nome. Ler, meditar e memorizar alguns dos versos a seguir aumentará a apreciação e o apego por cantar o santo nome de Krishna. Quem participou do último encontro, a gente falou sobre a quinta ofensa, que era sobre considerar que as glórias de cantar Hare Krishna eram simplesmente frutos da imaginação.
E a gente falou bastante sobre essa questão de exagerar, né? A gente trouxe nos slides, assim, sobre Prabhupada dizia, enfim, os grandes acharyas sempre diziam, não pense que é exagero. Ele sempre dava esse alerta, né? Não é uma glorificação sentimental e exagerada. Quando a gente está falando dos santos nomes, não é exagero, não é sentimentalismo. Os acharyas estão sempre avisando, é o que está sendo dito, é isso mesmo, né? Então, esse é um alerta importante porque a gente pode entrar naquela coisa de que a gente faz esse tipo de coisa, né? Elogios exagerados, apreciações exageradas, e por ter esse hábito na matéria, a gente pode achar que o Shastra está fazendo isso, as escrituras estão fazendo isso em relação aos santos nomes. Por isso que Prabhupada, várias vezes em significados, ele dizia, isso não é exagero nenhum, né? Ele dizia. Eu acho muito interessante, sempre quando ele vai entrar no tema da profundeza da real natureza do santo nome, sempre me remete àquele primeira história que a gente trouxe sobre o rapaz que pergunta pro seu mestre, né, qual que é o segredo mais secreto do bhajana, e ele traz uma Mahamudra. Foi o primeiro encontro que a gente trouxe, mas vários momentos me remetem a ele, que por mais que todo mundo estivesse cantando os santos nomes, poucos sabiam a profundidade, o valor inestimável daquele cantar. O nosso exercício aqui é de reidentificar através do estudo esse valor, né, desse cantar. Então, a partir de agora, até no próximo encontro, possivelmente, a gente só vai ler alguns versos que Mahanid Swami separou. Tem mais... são vários versos. Ótimo. Então, primeiros versos aqui. Revelação do Nama. Ele separa em tópicos. Atah Shri Krishna Namadi Na Bhave Grahyam Vyaihi Sevam Mukhehi Jivatam Swayameva Spuratyadaha. Ninguém pode compreender a natureza transcendental do nome, forma, qualidade e passatempos de Shri Krishna por meio de seus sentidos materialmente contaminados. Somente quando alguém se torna espiritualmente saturado pelo serviço transcendental ao Senhor, o nome transcendental, a forma, a qualidade e os passatempos do Senhor são revelados a ele. Isso está no Bhakti Rasamrita Sindhu 1.2.234. Este livro, Bhakti Rasamrita Sindhu, ele foi o livro de estudo, o caderno de estudo de Srila Prabhupada, desse livro, foi traduzido como o Néctar da Devoção. E é super recomendado para que nós possamos compreender a ciência do serviço devocional ao Senhor. A ciência de Bhakti está ali, contida ali. Legal, gente. Só uma dica para quem quiser fazer. Agora a gente vai compartilhar esses textos, né? Estamos compartilhando no WhatsApp. E aí vai ter esses vários versos. É legal ter salvo numa pastinha, né? Esses versos todos com a referência e tal. Depois até quem quiser imprimir para ter em mãos. Porque é muito bacana saber, ter a referência de onde que tem esses versos sobre os santos nomes, né? A autenticidade de Bhakti, ela é justamente por ela estar contidas em escrituras que foram autorizadas por pessoas autorrealizadas, e esse conhecimento provir dos Vedas e a autenticidade dos Vedas. Então, os acharyas estão sempre repetindo isso, né? A fonte do conhecimento, atente-se para a fonte do conhecimento, da onde que ele está vindo, quem que disse, qual era o estado de consciência dessa pessoa. Então, é legal ter essas referências, depois vocês salvarem, imprimirem, qualquer coisa assim. E aqui é uma coisa importante que a gente já trouxe nos slides anteriores, dos outros encontros, que eu trouxe um slide para vocês que eu lembro que era sobre a etimologia sobre conhecimento, né, sobre o estudo da natureza do conhecimento, da onde que a gente recebe conhecimento. Tem o conhecimento sensorial, tem o conhecimento especulativo e tem o conhecimento que vem de cima para baixo, né, e o Shabda. E assim, é muito bacana porque aqui está dizendo nesse verso do Bhakti Rasamrita Sindhu que a gente não pode confiar em sentidos que estão contaminados, basicamente, né? Então, assim, eu posso estar lendo tudo isso aqui sobre os santos nomes, daí na hora que eu vou pegar minha japa eu não sinto isso. Não significa que o nome não tenha aquela potência, né? Porque eu ainda não estou nesse local de perceber, de realizar isso. E cada vez mais, e aí qual é o processo? O que eu faço para eu interiorizar melhor os santos nomes? Canta mais, e vai cantando mais. Lembrando que não tem uma limitação para esse cantar, não é só na hora que a gente pega na nossa japa, né? A gente pode acordar, meditar sobre, ao longo do dia meditar sobre, e fazer o nosso silêncio, né? Fazer do Mahamantra o nosso companheiro de silêncio. Lembrando que ainda um reforço para a gente não confiar plenamente nos nossos sentidos nessa relação com o transcendente
é que estamos doentes, materialmente doentes. Né? Todos temos uma mesma doença em comum aqui, estamos no mesmo barco da doença da identificação corpórea. Então, isso já é mais do que suficiente para que a gente não consiga alcançar esse estágio, né? Esse estado. Daí, reforçando a ideia da icterícia, né? Icterícia espiritual. Vamos lá. O próximo verso. Vichitra lila rasa sagarasya prabhor vichitrat spuritat prasadat vichitra sankirtana madhurisa natuswa yatnat diti sadhu siddhet. Somente pela maravilhosa misericórdia do Senhor, que é um oceano de néctar de lindos passatempos, é que a encantadora doçura de cantar o santo nome manifesta-se. Não aparece pelos próprios esforços. Isso está no Bhagavatamrita. Engasguei aqui quase. 2.368. Somente pela maravilhosa misericórdia do Senhor, que é um oceano de néctar de lindos passatempos, é que a encantadora doçura de cantar o santo nome manifesta-se. Não aparece pelos próprios esforços. É bem aquela coisa de a gente reconhecer que é Deus que se revela pra gente, né? Que é Krishna que se revela pra gente. E uma das formas de se revelar é através dos nomes. Eu já falei isso para vocês aqui, umas coisas que a gente já disse, mas acho legal reforçar, que é que quando a gente acredita que, assim, eu estou buscando pelos meus esforços, eu vou conseguir, quando a gente se considera realmente a causa e não coloca Krishna na posição dele, a gente vai se frustrar em algum momento, e Krishna vai ajudar a gente a fazer esse ajuste. Né? Krishna está nos ajudando, né? Não está meramente nos julgando. A gente está cantando santos nomes, assim, Krishna está realmente sendo uma equipe de apoio, assim, né? Os devotos, o Guru, é Krishna, e a gente está numa equipe trabalhando para poder chegar nesse amor por Deus, né? Tão almejado e tão real. Esse é o importante. É real isso, é possível. Eu gostaria de que vocês, se quiserem abrir o microfone agora, falar um pouco sobre o que vocês entendem do texto, o que vocês sentem, como que o Mahamantra tem acompanhado vocês no dia a dia, antes da gente começar os slides. Hoje foi parte curtinha, e acho bom curtinho, porque daí dá pra gente absorver melhor o que o Maharaj traz no livro. Como que vocês veem, qual tem sido a relação de vocês, o que veio à mente, né, ao longo da leitura também, aquela parte mais transcendental no início, e depois vem a questão da questão do cantar automático, que não é só um som automático, Hare Krishna, não é isso, né, é um som espiritual, porque tem que estar imbuído de potência espiritual esse cantar. Eu queria, assim, eu posso compartilhar também sobre a minha... Vou aproveitar e compartilhar logo tudo de uma vez, né? Eu tenho sempre, assim, né, comigo mesma, mentalmente, no cotidiano, no trabalho, andando de bicicleta, em casa, olhando a natureza, sempre recitando o mantra na minha mente, ou só, assim... Jai Krishna, Govinda, Jai Shrimad Radharani, só assim, né, buscando me manter nessa conexão. Eu sinto isso muito profundamente, assim, de uma forma muito bonita, isso de não contar só com os meus próprios esforços, ainda bem, né? Assim, ainda bem que não preciso contar só com meus próprios esforços e buscando desapegar dos meus desejos, das coisas que eu quero, das coisas que eu... tentando me desapegar disso e me entregar a minha existência mesmo, assim, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, assim, de como é que vocês sentem que estão cantando de forma realmente espiritual e conectada, assim? O que é que revela isso, assim? Como é que vocês praticam isso? Porque eu, assim, eu estou bem jovem no caminho, assim, né? Eu descobri Krishna vai fazer 1 ano agora. E aí, é isso. Queria ouvir um pouquinho a orientação
Porque às vezes quando eu tô cantando a japa, eu acabo pensando em outras coisas ao mesmo tempo que eu tô cantando. Mas também tô pensando numa conexão de estar nesse fluxo espiritual, assim, né? Mas aí é isso. E eu vi vocês também. Grata pela abertura e pelas palavras e ensinamentos. Posso começar, se quiser. Perguntei para ele se ele queria começar a responder. Eu falei não. Olha só, a forma de responder, eu gosto de trazer, eu dou curso sobre mantras, né? E quando fazem alguma pergunta referente assim, eu falo o que as escrituras propõem para a gente não é algo artificial, não é uma coisa que a gente vai impor ao corpo, impor à mente de maneira mecânica ou automática. Pode ter um período de mecanicidade, mas, por exemplo, dentro do yoga, tem o Ashtanga Yoga, as 8 fases do yoga, que culminam em Samadhi, que a pessoa atinge uma meta, um estágio de consciência plena, que eles chamam de liberação, tudo mais. Porém, o estágio mental que pode ser identificado como Samadhi já existe. A mente já tem pequenos momentos de Samadhi durante o dia, só que são tipo milésimos de segundo, sabe? Esses são faíscas. E o exercício da prática de yoga conduz a gente a estender essas faíscas para a vida, né? Para todo momento, para que seja todo constante. Então, acho que a resposta do cantar, tipo, o que a gente sente quando a gente está cantando puramente, a gente já consegue responder até tipo, a primeira vez que a gente cantou, no primeiro dia que eu cantei Santos Nomes, se eu observar com profundidade, teve um Mahamantra, um nome daquele cantar inteiro, que eu vi que, poxa, aquilo ali me deu uma coisa a mais, sabe? Tipo, me tocou mais profundamente. Ou para quando uma pessoa começa a cantar com mais tempo, teve, dentre as 16 voltas daquele dia, teve um Mahamantra, uma volta específica que eu quase chorei, porque eu realmente estava em conexão, ou estava em prantos, orando pela misericórdia do Senhor, entende? Então, esses são sintomas reais durante o cantar. Porém, o que os acharyas descrevem é a consequência do depois, né, ok, cantei os santos nomes, eu devo cantar ele continuamente. Mas qual é a consequência desse cantar? A Haitukia Prakihatana, tipo, opa, eu errei os termos. Conhecimento sem causa e desapego do mundo. Ou seja, qual é a consequência de eu ter desapego do mundo? Eu vou ficar menos preso aos maus entendidos. Eu vou ficar menos preso àquilo que me degrada a consciência e mais atado, mais interessado àquilo que eleva a minha consciência, mais preso um gosto natural pelas virtudes, né? E vai ser fácil passar por esse local, tanto emocional, de forma mais suave, com certeza. Uhum. Então, os efeitos do Cantar dos Santos Nomes é isso. Ele, na verdade, a primeira coisa que o Néctar da Devoção vai descrever são as 6 características, são os 6 efeitos do serviço devocional, incluindo o Cantar dos Santos Nomes. O Cantar dos Santos Nomes ele vai trazer com mais impacto. O primeiro deles é Kleshagni, que é o alívio dos sofrimentos e lamentações do mundo, provenientes do mundo. Né? Depois, Subhadha, que concede qualidades auspiciosas, ou seja, estabelece pessoas em virtudes. Depois que a gente terminar sobre as ofensas, vamos fazer um encontro. Quando a gente fechar a 10ª ofensa, a gente vai fazer um encontro só sobre esses itens do Néctar da Devoção que o Brahmati está citando e mergulhar neles, assim. De repente, um para cada, assim. Vamos viajar em cada um deles para a gente poder analisar o que é cada um deles e como é que eu estou indo. Estou indo para esse lugar, não estou? Para a gente meditar mais profundamente sobre. Mas essa pergunta é ótima, como até o Calado falou, porque saber os efeitos dos santos nomes é muito importante para saber como é que eu estou cantando, realmente. Ao mesmo tempo, a gente não deve ficar preso a um resultado imediato. Pô, estou cantando aqui, estou 2 semanas cantando e só está cada vez mais difícil. Muito bem, você está no caminho. Mas assim, Juliana, queria compartilhar um pouco contigo.
Você falou Falei. que tudo? Tá. Um pouco da minha percepção pessoal e experiência pessoal também. Né? Eu acho que cada um vai ter o seu local, assim, mas a minha experiência pessoal eu assim, compactei muito agora com o que o Brahmaharshi falou em relação àqueles momentos na japa que você sente assim, uau, Krishna realmente é tudo, Krishna realmente é o meu motivo de rendição, né? Esses ímpetos, assim, né? Tipo, parece que a mente fica clara e diz pra gente assim, eu deveria largar tudo e me render, mas depois que termina a japa não consegue manter, né, basicamente. Mas tem um outro local, para mim, que vem muito forte, que é eu reconhecer a conexão desse Mahamantra com os mestres espirituais anteriores, na minha experiência pessoal. Então, tanto eu poder lembrar do serviço ao meu mestre espiritual, lembrar de Srila Prabhupada e lembrando dessas personalidades que trouxeram isso e me sentir conectada com eles. Porque tem momentos que eu não consigo me sentir conectada com Krishna diretamente através dos santos nomes. Mas é como se os santos nomes dissessem assim, tá, mas tu tem intermediários que estão conectados. Então, ora para eles, lembra deles, te refugia aos pés de lótus deles, né? Porque entrou nessa associação discipular para quê? Para se refugiar nos pés de lótus dos mestres espirituais, das almas puras, que elas estão do ladinho de Krishna, né? Não é que a gente vai driblar, assim, quem está do ladinho de Krishna vai chegar direto em Krishna, vai passar por eles, né? E, assim, nesse momento que eu não estou conseguindo fazer essa conexão direta com Krishna, o que me vem são eles. Eu fico meditando neles, assim, na gratidão por eles, assim, meditando na postura deles, na mente, na mentalidade espiritual deles, assim. E aí Krishna vem como uma consequência natural. Então, para mim isso já funcionou bastante. E em termos também, outro ponto agora, além dessa questão dos mestres espirituais, mas é também a sinceridade consigo mesmo. É como se Krishna trouxesse uma sinceridade muito clara sobre quem a gente é e a nossa posição. A gente para de ter... o mundo material é cheio de delírios, né? Então, a gente meio que se centra em si. Krishna consegue equilibrar muito bem isso. Eu sinto que através do Mahamantra é muito claro a gente ver, ok, essas são minhas qualidades, esses são os meus defeitos, como é que eu posso aprimorar o que está ruim, como é que eu posso colocar o que é bom a serviço de Krishna, e estou satisfeito com o meu karma, estou satisfeito com a minha história, ressignifica toda a nossa história, esse é um ponto importante, você percebe que tudo o que você viveu chegou a um ponto de levar você a ter conhecimento espiritual para poder ir em busca dessa liberação, para sair desse estado de condicionamento. Então, o Mahamantra vai trazendo essa clareza, assim, que tudo culmina realmente em Krishna, né? Então, eu sinto que a minha japa tá boa quando eu consigo ir por esses caminhos, esses links, assim, né? E, normalmente, eu percebo que ela tá defalcada no local do pensamento mesmo e da emoção, né? É esses locais, assim, pensamento e emoção. Aí, quando o pensamento tá muito distante, porque, assim, Maharaj Purushottam, uma vez ele falou um negócio que eu repito sempre, que é consciência espiritual, consciência de Deus é um projeto de vida. É um projeto de vida. Então, às vezes eu penso assim, eu tenho que ajustar a minha vida e rotinas, às vezes, o que eu tenho que melhorar até no meu trabalho, para que quando eu chegue e cantar no Mahamantra, eu esteja tranquila para não ficar pensando no trabalho, por exemplo, né? Então, são várias coisas, assim, que ela vai ajustando a vida da gente. E aos pouquinhos a gente vai tentando colocar esse cantar no centro, né? Esse é um pouco, assim, da experiência pessoal, né? Acho que cada um tem a sua, vai tocar mais. E tem outras coisinhas pequenas também, tipo, facilidade de perdoar melhor, aquela pessoa que te sente raiva, tipo assim, sabe, dá apazigua o nosso coração. Isso é uma coisa bem interessante, coisa que você, tipo, na certa, esse acontecimento ia me deixar pé da vida. Porém, passou, só passou. No local da Nata era um obstáculo intransponível. Aí quando tá a conexão com o Santo Nome verdadeira, era nada. Era só ajustar ali a virtude, colocar a virtude em ação e pronto. Gostei muito da tua pergunta, te agradeço, assim, é uma pergunta dos livros mesmo, assim, né, que se faz nos livros mesmo. Né? Mais alguém quer trazer alguma Até se alguém quiser responder a pergunta da Juliana, quiser falar um pouco sobre isso também. O que tem percebido? Eu posso falar? Cheguei assim, já quero falar. Então, eu não consigo participar todos os domingos, né? Mas eu quero que vocês saibam que eu estou muito conectada, muito, muito mesmo. Todos os dias eu estou fazendo Mahamantra às 7h30 da manhã com um grupo nosso aqui do Instituto online, porque não dá para fazer, alguns moram longe, uns moram em São Paulo, outros moram em Campo Bom, outros moram enfim. E aí a gente está fazendo, eu estou fazendo.
E uma coisa que eu percebi que a gente desliga as meninas desligam o áudio e eu faço, né? Eu percebi que me abriu o canto, me veio até é uma falha minha porque eu não gravo, eu não guardo, acontece, simplesmente acontece. E outra coisa que eu percebi que quando eu começo a fazer Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, se a minha mente tenta sair, eu não consigo. Então, eu fico realmente buscando Krishna e me entregando totalmente para ele. E vou dizer para vocês, com o meu coração muito cheio de amor e gratidão, que eu passei por uns momentos muito difíceis nesses últimos dias, muito sérios mesmo, com relação à minha filha. E eu acordava às 3 da manhã com o coração acelerado, ela passando por algumas situações muito sérias e graves lá fora, onde ela foi. E quando eu acordava às 3 da manhã com o coração acelerado, eu acordava já cantando. Era natural. Eu cantava, eu pegava meu japamala, que fica na cabeceira da minha cama, e começava a fazer, e o meu coração começava a acalmar, e eu não sabia do que estava acontecendo. Então, assim, eu tô tão entregue, eu não sei o que vai ser de mim depois de tudo isso, porque eu confesso para vocês que eu tô muito entregue, meu marido até brinca, sabe? Que me abriu o canto, Brahmash, me abriu o canto de uma forma tão mágica. Eu nunca imaginei que eu fosse conseguir cantar na minha vida. E eu sou muito grata a vocês dois. Se eu pudesse escolher os meus mestres, eu escolheria vocês dois. Sabe por quê? É verdade, porque vocês estão me entregando esse caminho, vocês estão me mostrando esse caminho. E eu sou uma mestre espiritual, eu sou uma dirigente espiritual, eu tenho um templo espiritual, mas eu tenho a humildade de saber quem é que está me conduzindo. E nas minhas orações eu agradeço a vocês dois, porque vocês dois estão me abrindo portas que vocês não fazem ideia, vocês não sabem. Vocês não sabem. Aí meu marido brinca, sabe? Quando eu começo a cantar, ele brinca e diz assim: isso é esse negócio das Krishnete. Esse negócio de Krishnete, olha o que deu nessa guria. Agora ela tá cantando. Então, assim, o que eu quero dizer com isso, e talvez ajude a resposta da nossa companheira aqui de live, que é quando a gente entrega o nosso coraçãozinho e vai para o significado dos nomes, a gente esquece o que a nossa mente tagarela fica falando, sabe? E isso é muito importante, isso é muito mágico. E eu sou muito grata. Eu não consigo realmente acompanhar todos os domingos, mas eu estou acompanhando o grupo que eu posso ali, eu leio, eu guardo, eu arquivo. E tudo que vocês passam, todos os cursinhos que eu posso fazer quando tenho tempo, eu faço. Quero, sim, poder levar isso para o maior número de pessoas possíveis. Hoje o nosso Reiki 3, nível 3, foi baseado na nossa vivência de ontem com relação a Buda. Passei, não tive tempo de fazer os slides, mas eu passei o celular na mão de um por um, mostrando, falamos, conversamos sobre o assunto. Então, assim, tudo que vocês nos passaram, eu posso garantir que vai ser passado com a mesma idoneidade, a mesma seriedade que vocês dois fazem. Eu sou muito grata. Hare Krishna. Este grupo só que você está tendo nas manhãs é da casa que você conduz e você inseriu um Mahamantra junto no encontro da manhã. Isso, se chama, o grupo, porque nós temos assim, desde o início da pandemia, o grupo é Alimento da Alma, né? Porque no início da pandemia muita gente ficou à deriva, né? E nós mesmos tivemos que fechar o templo e tudo mais, então nós começamos a fazer
a meditação das quintas-feiras nesse grupo, que a gente faz uma meditação aqui conduzida por letras de música, depois abre um bate-papo. Nós temos esse trabalho de doação todas as quintas. E aí esse grupo segue, reduziu a quantidade de pessoas, mas esse grupo segue nas quintas-feiras online e presencial com 8 pessoas somente. E aí de manhã, nesse alimento da alma, eu coloquei ali devoção para Deus, cantar os santos nomes de Deus. Eu coloco nesse linguajar, só que depois, porque é a forma como todos entendem, aí dentro do trabalho da manhã, nessa sadhana, né, matinal que se diz, né? Aí, essa prática matinal. Dentro dessa prática matinal, eu explico o que significa Hari, o que quer dizer Krishna, o que quer dizer Rama, e explico desse conhecimento. Eu falo sobre como é transcendental, e passo isso, sim, para esse grupo, assim como meu marido também, que meu marido segue o Giridhari Das, e eu ouvi muito ele, assisto todos os áudios, faço curso com ele e tudo, então eu faço, sigo vocês e gosto, primeiro porque vocês são um casal, eu gosto muito disso, porque aqui nós somos casal também, e a afinidade que vocês dois têm, essa cumplicidade na fala, essa coisa, tudo me faz fascinada por isso, sabe? Porque a gente acredita que isso pode, sim, acontecer. E mediante a todas as coisas que a gente passa na família, eu corri sérios riscos de perder minha filha, porque ela foi para o Acre. A busca de um sonho, e não foi aquilo. Então, a gente sempre conscientiza as pessoas no caminho do meio, né, de fazer a coisa certa, na retidão. Mas, às vezes, dentro da nossa casa, a gente não consegue se fazer ouvir, né? Até porque ela já é de maior. Mas ela está aqui, graças a Deus está bem, e ela me disse que veio com o coração aberto para ouvir, porque ela me disse que se ela tivesse me ouvido, talvez não tivesse acontecido. Mas aconteceu porque tinha que ser para a maturidade de todos, né? Então é assim, o Hare Krishna, esse mantra, me faz forte, me faz falar na hora certa, como o Brahmashi disse, faz a gente ter um pouco mais de compaixão, faz a gente entender que o outro tem uma forma de ser, nós temos outra, e nós temos que ter essa compaixão e o discernimento na fala. Esse mantra me centrou muito, me fez com que eu não tivesse reatividade, que eu não tivesse impulso. E essa filosofia, eu não sei como vou usar a palavra, não é fanatismo, porque eu não gosto muito de fanatismo, mas é algo, vem daqui de dentro, sabe? É uma coisa que vem assim da alma. Não vou falar muito mais, porque tem mais gente. Beijo. Obrigada, Sol, obrigada. Sempre compartilha coisas maravilhosas. E aí, só para o pessoal ter um contexto, assim, a Sol, ela participa do grupo do Bhagavatam também com a gente de manhã. E eu lembro quando o Chandramukha Swami, meu mais espiritual, me mandou um áudio seu chorando para ele. E aí ele me mandou assim, ó, presta atenção nessa pessoa aqui, vai falar com ela e tal, não sei o quê. E aí eu, tá, então já vamos entrar em contato. E eu lembro que eu chorei escutando o áudio dela, foi o primeiro contato que eu tive com ela. Eu acho que ela mandou chorando pro meu mais espiritual. E então, assim, a Sol é uma pessoa muito querida aqui pra gente, porque a Krishna colocou ela numa situação que ela, antes, né, já tinha essa casa de trabalhos espirituais, já são servidores espirituais dentro do local, e aí conheceu a consciência de Krishna. E ela é um exemplo, assim, de compartilhamento, porque ela está levando isso para as pessoas com as quais ela já trabalhava espiritualmente, ela está agregando conteúdo do Mahamantra. O que isso é muito importante é que não é sectarista, né? É esse humor, assim, do compartilhar de verdade, de coração mesmo, quando recebe algo bom, a gente compartilha. Então, a gente não entrar assim, eu tô conhecendo a consciência de Krishna, é tipo uma religião que eu vou criar uma identidade separada, então, não, entrar naquele local do coração mesmo, eu quero compartilhar isso com a minha mãe, com meu pai, com as pessoas que me procuram, eu quero trazer isso para eles, tu tem uma oração na qual tu te refugia, tu não tem, então eu gostaria de apresentar este mantra, né?
sempre está inserindo o Mahamantra, mostrando que ele é um local que a pessoa pode se refugiar e sempre lembrando para ela, esse mantra existe e tal, não sei o que, não de forma insistente, não de forma chata nem nada, mas só compartilhando isso, né, constantemente. Esse é o nosso papel, porque a gente sabe que é algo bom, a gente sabe que é algo autêntico e sabe que é algo que vai funcionar, não é só para quem gosta de Krishna ou não, né, tipo, vai funcionar para todas as almas, assim, no caso, né, para quem é alma, ou seja, todo mundo. Os relatos que as pessoas fazem, porque nós fizemos no início, a primeira vez, nós fizemos 21 dias. 21 dias de Mahamantra. E daí eu parei nos 21 dias, fechou 21 dias, eu parei, e elas seguiram fazendo, seguiram mandando relatos de situações, de acontecimentos, de como muito lindo, muito lindo. O teu áudio baixou muito agora no fim. Eu até entendi, mas baixou bastante. O relato delas são muito importantes, porque está mudando a vida delas também, sabe? E elas, eu até ganhei um livro, eu esqueci o nome agora, de domingo passado, porque elas sabem o quanto eu gosto e elas me trouxeram um livro do Prabhupada. Que bom, que legal. As pessoas começam a reconhecer esse local, né? Que bacana. Então, fica esse exemplo aí para todo mundo, né? Essa questão para a gente se inspirar. Toda vez que o pessoal fala, a gente fica super inspirado, né? Que é esse local do compartilhamento, de firmar a ideia do compartilhamento. Isso é muito importante, porque isso satisfaz muito Krishna, né? A gente está falando sobre satisfazer Deus, né? Sobre dar prazer a Deus, sobre dar prazer aos mestres espirituais, né? Que estão fazendo isso também. Então, aqui a Jone, bom, só para a gente não atrasar o horário dos slides, eu vou responder aqui a pergunta da Jone, e daí a gente vai passar para os slides da ofensa, da sexta ofensa. Então, a Jone perguntou aqui no chat assim, desculpe fazer uma pergunta pessoal, mas gostaria de saber qual horário costumam cantar as 16 voltas. Então, o ideal que é recomendado, Jone, é de manhã, período da manhã. O ideal perfeccional é antes do sol nascer, começar antes do sol nascer, que é o Brahma Muhurta, mas assim, o período da manhã é um momento de Sattva-guna, então ele ajuda muito a gente a poder fixar, a atmosfera está mais pura, né? Até em termos ayurvédicos, esse das 2 às 6 da manhã é o período vata do dia, é um dos horários vatas do dia. Então ele ajuda a nossa mente a se conectar com coisas mais sutis. Então esse é o horário ideal. Né, mas se não der das 2 às 6, que seria o ideal, ainda assim de manhã e de noite, se a pessoa não tem outra possibilidade, aí tem que cantar nesses horários, né? Para mim, de tarde é pior que de noite, por exemplo. Isso depende da mente da pessoa, etc. Mas de manhã é sempre o ideal. Eu, de noite, um Mahamantra pescando, assim, tipo, Hare Krishna. Pesquei um, né? Pescando Hare Krishna. Pescando Hare Krishna. Aí a Vólia diz, isso aqui também fizemos 21 dias com o Chandramukha Swami, foi maravilhoso. Teve também o programa de Chandramukha Swami. Está fazendo vários programas, né? Então, gente, vamos passar para os slides em relação à sexta ofensa. Então, a gente termina, para quem está participando hoje pela primeira vez, a gente termina a parte da leitura do livro de Mahanidhi Swami, faz os comentários ou antes, ou no meio, ou depois, e aí depois a gente começa a ver as ofensas, que a gente começou com a introdução às ofensas, passamos para a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, e agora a gente está olhando a sexta, para a gente meditar mais profundamente sobre elas. E aqui a gente vai começar, então, com a sexta ofensa, que é Name Arthavada Aparada, que é interpretar os santos nomes do Senhor de alguma maneira deturpada. Essa imagem que eu coloquei é pertinente para quem conhece o Mahabharata, ou para quem assistiu ou assiste a novela Mahabharata pelo Star Plus 2013, que é uma das últimas edições de novela lá da Índia, sobre Mahabharata, que foi muito boa, e esse ator, ele está representando Shakuni. Shakuni, o Mahabharata descreve como Shakuni sendo a sombra de Krishna, no sentido deturpador. Ele era aquele que utilizava todos os conceitos escriturais para conseguir aquilo que ele queria. Ou seja, ele deturpava tudo aquilo que era correto. Só que ele deturpava o correto por outra coisa correta. Só que fora de contextos.
E as pessoas, puxa, mas isso também é certo. E agora, meu Deus, vamos ter que levar com isso. Então ele era sagaz para mostrar que não basta a gente ter uma noção, um conteúdo aleatório do conhecimento védico. A gente precisa de auxílio para que isso seja concretizado, seja amadurecido internamente, né? Precisamos praticar, né? Precisamos praticar. Viver isso, assim, compartilhar. É muito importante não só ficar aglomerando informações. Né? Exato. Então, a ofensa é interpretar os santos nomes de maneira deturpada e o aspecto positivo, porque sempre em oposto à ofensa tem aquilo que se deve cultivar para que a ofensa naturalmente não aconteça, que é cultivar a compreensão da verdadeira natureza do santo nome. Isso está bem conectado, só para trazer aqui, para quem estava no encontro passado, Marcos, Calabria, pessoal, eles viram um pouco disso no último encontro, porque era sobre aquelas das glorificações e tal. Então, agora a gente vai ainda estar afirmando essa ideia da natureza dos santos nomes. Então, Krishna é o puro supremo, a personificação da pureza. Não é possível alcançar o serviço direto a ele sem ser plenamente puro também. O santo nome em si tem o poder de despertar a pureza em nós, sem a necessidade de rituais, de qualquer outra atividade, né? Então, aqui é bem interessante porque Krishna é o puro supremo, né? Para a gente perceber Krishna, para a gente alcançar o serviço a ele, é necessário que a gente se purifique também naturalmente. Da mesma forma que a gente vê um pouco disso no mundo material, de forma um pouco mais diluída, mas a gente percebe que pessoas de mesma natureza acabam se relacionando mais, ou pessoas que, um erudito que gosta muito, sei lá, de psicologia, de filosofia, eles acabam se relacionando. Então, as pessoas aí, sei lá, modelos acabam se relacionando, pessoas de natureza similar se encontram, né? Isso é uma propensão natural desse mundo, e da mesma forma, em termos espirituais, de pureza, de limpeza do coração, a gente vai se associar, quanto mais a gente se purifica, mais a gente vai se associar com quem? Com o puro supremo, no caso, né? Que é Krishna. E mais a gente vai almejar também a associação das pessoas, porque a gente não vai deixar de se relacionar com pessoas ao longo desse processo, de pessoas que estejam nesse caminho e que estejam buscando essa pureza e que estejam buscando o puro supremo também, porque a gente sabe, nossa alma sabe que aquilo vai nos aproximar dele, né? E essa imagem é referente a Haridas Thakura. Sempre Haridas Thakura, de acordo com Chaitanya Mahaprabhu, era o... Eu tô esquecendo o nome dele. Namacharya. Ele era o representante do Cantar dos Santos Nomes. E aqui é o passatempo onde o Kazi da região, ele estava com inveja de Haridas Thakur e ele chamou a prostituta mais eficiente, mais bela, para convencer, para ludibriar Haridas. Só que sempre quando ela chegava até ele falava: ó, prostituta, me desculpe, mas eu fiz um voto de cantar não sei quantos mil nomes, 300 mil nomes, né, por esse período, e eu só vou conseguir fazer aquilo que você quiser comigo assim que eu terminar esses santos nomes. Ela, tá bom. Ela ficava esperando. Aí não deu um dia, ela voltava. Daí no outro dia ela retornava com ele estava lá cantando santos nomes, cumprindo com o voto. Aí ela ficava esperando de novo e não dava. E só desse processo dela ficar ouvindo Haridas cantando santos nomes, ela se purificou completamente ao ponto de se render totalmente a ele. Então, só a força, a potência do cantar de um devoto puro, né? E Haridas Thakur era um devoto realmente puro, por mais que ele fosse de nascimento de família muçulmana e tudo mais, ele era o exemplar, a pessoa exemplar para o processo de cantar. Perfeito. Interpretações erradas. Então, a gente até trouxe um pouco disso numa palestra que a gente deu no Centro Hare Krishna de Bhakti Yoga da Expo São Paulo. A gente fez apresentações com slides trazendo um pouco dessas temáticas. No grupo da Japa. No grupo até o que a Vólia Dias comentou aqui, no último grupo da Japa de domingo. Então, interpretações erradas em relação aos santos nomes. Vamos estreitar a compreensão que a gente tem em relação a esses santos nomes, mesmo que não fique totalmente claro nesse encontro, já traz uma ideia assim, não, tem que refletir sobre essa questão de compreender o que realmente é isso. Como ritual, Karmakanda, atitude externa,
e, com o tempo, tradição vazia de significado. Ou seja, o que quer dizer ritual karmakanda? Que eu estou fazendo isso para receber alguma coisa em troca. É basicamente isso. Então, eu posso receber prosperidade material, posso receber paz, posso receber outros exemplos. Uma casa, uma geladeira. O companheiro ideal, eu vou fazer um jhag de cantar 20 voltas de japa por dia para que Krishna me dê o esposo ou a esposa perfeito. Para eu ter avanço no trabalho, qualquer coisa assim. Então, ainda esse não é o local que vai nos levar mais profundamente a esse amor imaculado de Radha e Krishna. Quando a gente está querendo coisas em troca, porque a gente ainda está tentando barganhar com Krishna, né? Então, eu canto tantos nomes que te agrada e você me dá algo que me fortalece o meu condicionamento material. Ou seja, a gente não está fazendo o trabalho real, que é eu reconheço que esse local não é para mim, e eu peço auxílio, Senhor, por favor, me tire desse apego em relação a esse mundo, né? Me faça ser apegado a você. Então, quando a gente pede coisas materiais em troca de sacrifícios espirituais, a gente está fazendo um jogo de mercadoria, né? Com Deus, assim. Existe um ponto também. Só uma coisa. Só para complementar essa fala. É que, assim, a gente tem que pensar que se a gente não gosta de pessoas interesseiras próximas da gente, Krishna também não vai ter a relação amorosa mais pura com almas que ainda estão buscando tirar dele já. Agora eu já sei que ele é o proprietário de tudo, então vou querer algumas coisas que ele pode me fornecer para fazer a manutenção da minha existência nesse mundo material, que é a distância dele mesmo, né? Que é a manifestação do não amor por ele, é a existência nesse mundo material. Então, isso não é muito, assim, coerente, entende? Então, da mesma forma que a gente não quer pessoas interesseiras, Krishna também não quer pessoas interesseiras, né? Ele vai ter um relacionamento, ele pode até dar, como ele deixa claro no Bhagavad Gita, né? Ele pode até fornecer, porque Krishna não é mesquinho. Muitas coisas ele vai dar pra gente, só que não significa que ele vai estar plenamente satisfeito com isso, né? O que eu ia falar, existem 3 seções das escrituras védicas, assim, assumidas, que é a seção Karmakanda, a seção Jnana-kanda e a seção Upasana-kanda. E a seção Karma-kanda, que é essa seção que visa esses resultados materiais, a seção Jnana-kanda, que visa o conhecimento acerca de si mesmo, o conhecimento para sair do sofrimento e tudo mais, que já é mais avançado que o Karma-kanda, obviamente. Eles simplesmente existem para atrair o indivíduo a chegar num local de bhakti, num local de devoção, num local de conceber a existência de Krishna e amá-lo. Então, não são a meta, né? E identificar o Mahamantra Hare Krishna como se fosse algo dessa sessão Karmakanda é realmente querer pegar um diamante e querer dar R$2 por ele, assim, tipo, né? Tem uma bala de hortelã aqui, consegue trocar por esse diamante? Tá bom, Então, procedimento formal de uma religião em particular, com objetivos de felicidade mundana, poder sobre a mente e o corpo, ou salvação, bondade mundana. Então, esse é um ponto importante também, que é a gente ter como objetivo felicidade material. Assim, vamos ser bem pés no chão. Todos nós buscamos felicidade e bem-estar, enquanto a gente não purifica a nossa existência, não é errado, não é normal que a gente busque estar bem. Só que com o crescimento desse processo, com o aprofundamento desse processo, algumas coisas vão ser ajustadas. E a gente não tem que se cobrar isso fora do local, tá? Mas assim, isso vai ser ajustado. Primeiro, eu não vou relacionar a felicidade material mais com felicidade de verdade. Porque eu vou relacionar a felicidade sempre com Krishna e com a realidade espiritual. Isso é um avanço, né? Porque assim, quando o Prabhupada, vou dar um exemplo bem prático, quando o Prabhupada quando perdeu o primeiro resumo da transcrição do Bhagavad Gita que ele fez, que roubaram a indústria dele, Prabhupada passou por vários percalços. Para quem já leu a biografia de Prabhupada, até ele chegar ao ponto de vir para o Ocidente compartilhar esse conhecimento, ele passou por vários percalços na Índia. E teve um momento que invadiram a indústria dele farmacêutica, e aí roubaram tudo, ele estava viajando, e se eu não me engano, o único exemplar do Bhagavad Gita traduzido para o inglês que ele tinha feito foi roubado também. Imagina, ele traduziu todo o Bhagavad Gita para o inglês, e aí roubaram, e aí ele teve que fazer tudo de novo, os trabalhos de Prabhupada em relação ao Bhagavad Gita, antes dele começar as traduções do Srimad Bhagavatam, né? Que ele já foi para o Ocidente com o primeiro canto e o segundo. Os três primeiros cantos prontos, e aí depois ele foi partindo para o quarto, ele já estava nos Estados Unidos.
Mas quando ele passou por isso, no primeiro momento ele ficou muito chocado, mas depois ele foi percebendo os movimentos de Krishna em relação à rendição dele. Ele teve problema com a esposa dele, teve problema na indústria, então ele foi vendo, bom, eu acho que Krishna está querendo que eu renuncie, né? Ele está querendo que eu tome sannyasa, ele está querendo que eu foque nesse caminho de forma absoluta e tudo mais. Prabhupada traz isso muito explicitamente nas suas orações, nos seus poemas, etc. Como ele tinha essa consciência de que aquilo que seria ruim materialmente para uma pessoa comum, ou seja, Deus não gosta de mim, ele via como, nossa, Deus me ama, ele está me colocando no caminho da renúncia. Então, desbanca toda essa demonstração de o que acontece externamente. Depende do quê? Da nossa consciência, do nosso relacionamento com Krishna. Sabe? A gente pode transformar uma coisa, Krishna pode nos dar um presente que poderia ser motivo para o nosso avanço espiritual, a gente pode transformar num pesadelo na nossa vida. Isso depende do quê? Da nossa consciência. Então, uma pessoa que entende o processo espiritual, ela está sempre atenta para o quê? Para como está a minha consciência, como está a minha relação com o que acontece externo de mim, como que eu relaciono o que acontece em volta de mim com Deus, com Krishna. Aí tem outras coisas aqui, como poder sobre a mente e o corpo, né? As pessoas buscam processos espirituais, iógicos, que aumentem a capacidade psíquica ou capacidade física, etc. Isso, naturalmente, uma pessoa que vai avançando espiritualmente, vai acontecendo, né? E a salvação também, em que sentido, né? A gente tem esse conceito de mukti nos Vedas, que é a liberação do estado de condicionamento material. Em Bhakti Yoga, a liberação do ciclo de nascimentos e mortes, né, do samsara, ou seja, uma pessoa não ser mais uma alma condicionada que recebe um corpo. Ela já não existe mais samsara, ela só existe na realidade espiritual com seu corpo espiritual. Esse também não é um objetivo do amor por Deus. Esse é uma consequência natural do amor por Deus. Tanto que essas almas como Prabhupada, Jesus Cristo, Haridas Thakura, Bhaktisiddhanta, Bhaktivinoda Thakura, já eram todas almas liberadas, porém, eles escolhem, né, vir para cá e compartilhar esse conhecimento todo com a gente, porque isso é serviço a Krishna, né? Narada Muni está viajando por todos os universos fazendo o quê? Servindo a Krishna, né? Inclusive nessa realidade material. Então essa coisa da pessoa querer assim, para minha proteção eu quero estar bem, eu quero ter a salvação, eu quero ter a liberação para parar de sofrer nesse mundo, ainda não é o local do amor puro, assim. Meu guru gosta de trazer um refinamento sobre esse assunto que eu quero trazer aqui também. Não é um problema a gente almejar o poder sobre a mente para que a gente possa controlar nossas emoções e tudo mais, que tenha saúde, um controle do corpo a ponto que eu possa ter uma duração de vida maior, possa ter uma vida mais saudável. Mesmo a salvação, é interessante a gente desejar sair do sofrimento, do ciclo de sofrimento, entender a raiz do sofrimento. Porém, o grande problema é quando a gente acha que qualquer uma dessas coisas é a meta. Isso não é a meta. Exato. E outro problema, que é muito importante também conceber, é achar que eu só vou desenvolver amor puro por Deus se eu tiver a mente controlada e o corpo controlado. Então você se prende nisso. Ou só se eu conseguir a salvação e se prende naquilo. Também o amor puro por Deus não depende necessariamente disso. Quando a gente se conecta com o Cantar dos Santos Nomes, almejando sinceramente o amor puro por Deus, aquilo que é necessário para que possamos atingir tal meta, Krishna vai disponibilizar. Então, é uma mudança de conceitos, né? Por isso, aquele curso que você fez, a Madhurya Kadambini, ele vai mencionar esse tópico, né? Que Bhakti é independente. Ela é independente de qualquer coisa, independente de karma, independente de jnana, é independente de qualquer tipo de ritual, independente de qualquer situação, condição do indivíduo. Ele pode, de um momento para o outro, dependendo do Cantar dos Santos Nomes, ou de quem ele recebe, despertar completamente o amor por Deus. Então, é algo muito além do que a gente imagina. Se tornar aquela pessoa bondosa, correta, constantemente e tal, que não tem flexibilidade nenhuma, que já nem percebe, já é a bondade pela bondade, né? Aquele local da bondade mundana. Então, a minha meta, assim, todos nós devemos almejar ter um discernimento viveca sobre o que é certo e errado, isso é natural, sobre o que é bom, sobre o que é mal. Só que quando a gente se fixa nisso como a meta, não, ser uma pessoa puramente boa, e aí cria toda... Porque, assim, qual é a armadilha do Ahankara no local do Satvaguna, do modo da bondade? Eu me considerar muito bom, ainda está no local do Ahankara, ainda está no local do falso ego, isso não é o local da alma. A alma não fica se achando boa, servidora, isso, não. A alma, ela se sente o quê? Eu quero servir a Deus, eu quero servir a Krishna. Né? Se para isso eu vou ter que fazer algo que aparentemente não é dentro do
E isso eu não estou falando dentro de um local de imoralidade. Sempre o serviço verdadeiro a Krishna está num local de moralidade e pureza. Não estou falando de fazer loucuras nem nada do tipo. Mas estou falando que, assim, se um dia eu tiver que fazer um esforço a mais, que me canse um pouco mais, eu vou fazer, porque é serviço a Krishna. Então, eu não vou ficar fixado nesse local de, eu não vou fazer porque eu vou me preservar constantemente e tudo mais. Não, a gente coloca o serviço a Krishna em primeiro lugar, tá? Tem um ponto bem sobre essa questão da bondade mundana. Bondade mundana, desculpa, gente. Essa questão dos filmes da Marvel, de super-heróis, Senhor dos Anéis e tal. Qual é o grande problema disso, né? Eles trabalham com a ideia de desenvolvimento de virtudes e tal. É interessante, né? A pessoa, não, eu devo proteger, não sei o quê, parará, e eu vou manter o meu voto. Eles tiram Deus do seu devido local, que é Suhridam Sarva Bhutanam, que é o benfeitor e bem-querente de toda entidade viva. Existe a nossa parte, existe o nosso papel, existe o nosso dever, né, de compartilhar esse conhecimento e tudo mais, mas sou eu que vou salvar ou que vou trazer a iluminação para... Não, eu só estou ali, transmitindo conhecimento, né? Tipo, o conhecimento veio até nós, estou passando para frente. Esse é o nosso papel. Como que a pessoa vai receber isso? Como que ela vai lidar com isso? Isso tem muito de Krishna. Se Krishna está nos dando a condição de fazer isso agora, tem que ficar no orgulho, porque eu sou uma pessoa que consegue fazer isso melhor do que ninguém, parará, e tira a qualquer momento, porque ele vai ver que não é favorável para o avanço espiritual dela. Isso, e Krishna é nosso amigo supremo. Então, se nesse local que eu estou querendo ser o benfeitor e tudo mais, eu estou aumentando meu falso ego, estou me desconectando dele, ele vai tirar isso de mim, né? Então, o último item é entre tantos meios de meditação e prática espiritual com os mesmos fins acima. Então, considerar que o Mahamantra Hare Krishna é como qualquer outro mantra, como qualquer outra meditação, que eu ficar fixando a minha mente num pontinho branco na parede é a mesma coisa que cantar Mahamantra, e isso é um erro de interpretação dos santos nomes. As meditações não são a mesma coisa, elas não levam para o mesmo local, e elas não têm o mesmo efeito na mente, né? O Mahamantra, ele é repleto de Ananda. Nem toda meditação tem Ananda, tem muita meditação que ela tem, às vezes, mais Sat, conceito de potência de eternidade, né? E, às vezes não traz esse Ananda pleno de Goloka Vrindavana, né? Essa pureza, assim, da alegria espiritual de estar diretamente lidando com Krishna, né? Existem 3 tipos de Ananda, que é Brahmananda, que é oriundo de Sat, como ela mencionou, que é uma Ananda, assim, bem-aventurança estática, com S. Daí existe Vijnanananda, que é a bem-aventurança da profundidade do conhecimento, né, da realização do eu, da visualização de Paramatma. É uma felicidade maior do que Brahmananda. Mas existe Premananda, que é isso que nós sempre almejamos e desejamos, que é a bem-aventurança de despertar amor puro por Deus. Isso não tem preço, não tem comparação. Felicidade que vem do amor, né? Exato. Próximo. Considerações sobre métodos diferentes do amor por Deus. Atividades que visam benefícios materiais ou liberação têm fim, não são totalmente puras. Uma pessoa que executa atividades kármicas mundanas ou atividades piedosas que visam riqueza, saúde e outras coisas deste mundo tem contato apenas com energias materiais. E meditação, contemplação e esforços filosóficos conectam o praticante apenas com a energia de salvação, às vezes chamada de Brahma Nirvana. Portanto, ofendemos o nome e pensamos que o cantar só é tão bom quanto atividades piedosas e salvacionistas. Esse é um trecho da Perfeição do Cantar de Urmila. Esforços sinceros, metas sinceras. O reviver de nosso amor e afeição por Deus não depende do processo mecânico de ouvir e cantar, senão que depende única e exclusivamente da misericórdia sem causa do Senhor. Quando o Senhor estiver plenamente satisfeito com os esforços sinceros do devoto, ele talvez lhe presenteie com seu serviço transcendental amoroso. Então, esse é um trecho do significado do Srimad Bhagavatam 176 de Prabhupada, e aí ele está falando que ouvir e cantar mecânico não vai nos outorgar essa misericórdia de Krishna, né? Mas quando Krishna estiver satisfeito, feliz com a gente, assim, tem um Deus presente, ele é uma pessoa, e aí quando ele fica feliz, ele pode outorgar, se presentear com o serviço transcendental amoroso, que é a plataforma da alma. Essa é a plataforma de saúde, né? A gente só vai estar em saúde verdadeira quando a gente for o que a gente é, basicamente. Então, a pergunta que é feita em relação a isso
o que são esses esforços sinceros que estão conectados a uma meta sincera. E aí eu peço a atenção de todo mundo para dar uma refletida legal sobre o que diz nesse parágrafo aqui. O que são esses esforços sinceros que atraem a graça de Krishna? São nossos esforços em agarrar o misericordioso amor de Krishna quando tal amor nos é oferecido. As externalidades dos sistemas espirituais genuínos, tais como cantar o voto, aceitar o voto de cantar, têm por objetivo demonstrar nossa sinceridade a Krishna para que ele se incline a se revelar a nós. A perfeição do cantar, Urmila. Muitos pontos importantes nesse parágrafo aqui. Primeiro, a gente entender essa questão do agarrar o misericordioso amor de Krishna quando tal amor nos é oferecido. Ter olhos espirituais, né? Exercitar esses olhos espirituais para a gente perceber que Krishna está nos dando infinitas oportunidades da gente se conectar com ele. A gente sair do local dessa mente que almeja aquele local, aquele momento, aquela pessoa, e coloca um monte de empecilhos para a gente fazer essa conexão com a pessoa que reside dentro da gente. Está constantemente nos acompanhando. Então, esse monte de empecilhos ainda não é um local de sinceridade. Quando eu faço um esforço sincero, eu consigo ter a capacidade de perceber, eu tenho este mantra, eu tenho aquele livro, eu tenho essa pessoa a quem procurar. Então, a gente se esforça sinceramente com o que a gente tem. E a gente reconhece que todas essas ferramentas são a própria entrega de Krishna para a gente. Krishna está se entregando através de todo esse amor que ainda não é ele em pessoa, mas são coisas que levam a ele, e a gente reconhecer isso. Aí outro ponto importante desse parágrafo, e ela traz de uma forma muito sagaz aqui, externalidades dos sistemas espirituais genuínos. Então ela falou que é externo, porém é um sistema espiritual autêntico. Então a gente aceita o voto de cantar japa, né? Como toma iniciação, aí faz o voto de cantar 16 voltas de japa por dia, e aí se a pessoa entra nesse local, agora Krishna é obrigado a me dar amor, né? Krishna é obrigado a me aceitar no mundo espiritual. O Krishna não é obrigado a nada, começa por aí. Então, compreender o local dos votos espirituais da forma correta. E aí ela está dizendo, é a oportunidade de demonstrar a nossa sinceridade a Krishna. Tudo está relacionado à sinceridade. Uma vez eu dei uma palestra sobre essa temática de sinceridade e ela vem retornando aqui. Para mim, eu gosto muito desse aspecto de meditar sobre o que é isso, porque me remete à ideia de essência, de compreender a essência das coisas, a essência do local interno que vai desenvolver esse amor por Krishna. E não focar tanto no voto externo, né? Vou cantar as minhas 16 votos de japa totalmente mecânico, eu vou cumprir tal voto totalmente mecânico, mas vou esquecer que é a oportunidade de eu mostrar para Krishna que eu quero ele. Basicamente é isso, entende? É um local mais simples, mais delicado, mais sutil, que não exclui o fato de ter que executar aquilo, mas fazer com a consciência e com a emoção correta. Essa questão do esforço sincero me lembra muito o passatempo de Damodara. Damodara é quando Krishna executa seus passatempos como bebê, que ele rouba manteiga e sai fugindo de sua mãe, e sua mãe tenta amarrar o abdômen dele com uma corda, num pilão. Só que sempre quando ela tentava fechar a corda, Krishna fazia uma brincadeira ali com seu poder místico e sempre faltava 2 dedos. Então começou a ter até uma euforia lá no pessoal, no divino reino de Gokula, que estava começando, pega um pouquinho da minha corda aqui também, pega a minha também, não sei o quê. Daí ela sempre tentava enrolar e sempre faltava 2 dedos. Então ela colocava mais corda, enrolava, não sei o quê, e faltava 2 dedos para fechar. Aí quando Krishna observou que sua mãe já estava suando, a guirlanda que ela usava já tinha caído, os cabelos já estavam desgrenhados, a respiração já estava ofegante, já estava tipo... Eu não sei mais o que fazer para poder corrigir o meu filho, o que eu posso fazer para apresentá-lo correto. Aí sim, ele se sente satisfeito e se permite ser amarrado, porque ele não é amarrado por cordas, mas sim pela afeição de sua mãe. Então, quais são os 2 dedos? Esse esforço sincero e a outra, misericórdia de Krishna. A gente não... esse passatempo mas esse é o mais doce, né? É clássico sobre essa questão de que não é o que a gente faz externamente, né? É a satisfação de Krishna com o que a gente faz. Então a gente vai o quê? Batalhando, fazendo o nosso sadhana, cantando a nossa japa e rogando para Krishna ficar satisfeito com a gente. Porque nesse local da satisfação de que depende dele, entende? Não depende só do nosso esforço externo. A gente tem que interiorizar isso muito profundamente para a gente realmente se ajustar ao nosso papel real como alma servidora eterna de Deus, e não como alguém que está quase chantageando Deus, assim, eu estou me esforçando um monte
trate de me corresponder. Esse não é o local da alma. A alma é rendida eternamente, uma conexão eterna. Né? Esse laço nunca se quebra. Então, eu achei esse ponto, esse trecho muito, muito legal da gente meditar sobre. Agora tem os últimos 2 slides, que são trechos do livro da Urmila, que vão corroborar sobre a natureza do santo nome de Krishna, para a gente meditar sobre o que é esse santo nome. Srila Prabhupada nos informa que estamos chamando pela Mãe Suprema, Hara, para nos ajudar a nos aproximarmos do Senhor Krishna ou Rama. Krishna significa o todo atrativo, nome apropriado para Deus, uma vez que ele é o mais forte, rico, renunciado, famoso, belo e inteligente, as categorias primárias de opulência. E Rama é o nome de Deus como desfrutador supremo, pleno de prazer. Hara significa literalmente levar embora. Radharani, tratada por Hare, leva embora a dor da identidade com a natureza material e nos leva até Krishna. Ela também rouba a mente de Krishna, atraindo o mais atrativo com o amor incomparável que apenas ela possui. O Mahamantra é, portanto, uma grandiosa glorificação ao amor de Radha e Krishna e um apelo para que eles permitam que o devoto possa auxiliar na ilimitada expansão do amor dos 2 amantes transcendentais. É lindo essa passagem. É lindo. O nome de Krishna, todavia, é o próprio Krishna em forma de som. O santo nome vem diretamente do mais íntimo e sagrado reino do Supremo, Goloka Vrindavana, a morada de Krishna no mundo espiritual. O santo nome de Krishna entrando em nosso coração e subindo para dançar sobre nossa língua. Mas, da mesma forma que pessoas que estão começando a usar computadores sabem apenas poucas funções básicas, principiantes na ciência espiritual talvez não apreciem quem o nome é ou como o nome está dançando em sua boca. Em outras palavras, principiantes talvez não entendam que o santo nome tem poderes ilimitados. Então, depois, quem quiser fazer pôster, imprimir, eu lembro que eu escrevia em folha 4, pendurava na parede para olhar todo dia. Essas passagens são bem bacanas. Depois o Brahmarti vai compartilhar os slides ali no grupo. Não compartilhou. Compartilhou depois do encontro. Então, vai compartilhar com vocês e para vocês compartilharem com outras pessoas também. E sempre trazendo, invocando essa consciência espiritual. Às vezes a gente lê sobre o santo nome, parece que pode não significar tanto em algum momento, mas depois vai vindo com mais clareza o que realmente isso é. E Krishna vai nos dar compreensão mesmo quando a gente estiver cantando santos nomes, nesse local. Então é isso, gente. Tem esse desfecho aqui, que volta para a ideia da pureza do santo nome. Tá. O santo nome nunca é impuro. As glórias e a pureza do nome apenas se tornam cada vez mais evidentes à medida que a pureza do devoto aumenta na prática. Aquele que entende esses pontos acerca do santo nome rejeita karma e jnana, apegando-se unicamente a bhakti, que é centrado no cantar. Então, com o aumento da nossa pureza, a gente vai rejeitando esse aspecto de karma e jnana e vai se centrando unicamente no amar a Deus, no servir a Deus, na devoção por Deus, por Krishna, esse local de bhakti. Eu espero que tenha sido útil para vocês. Pode falar, podem abrir os microfones. Vou fechar aqui. Eu quero. Posso? Boa noite, Hare Krishna a todos. Boa noite, Calabria. Que bom ver você aqui com a gente. Pode falar. Eu adorei a pergunta de Juliane. Juliane ou Juliana? Juliana. Juliana, desculpa, Juliana. Adorei sua pergunta. Brahmash, eu concordo também com não vi o nome dela. Estava tão fazendo as coisas aqui, mas eu concordo muito com sobre cantar, né, o Mahamantra, né? Eu também tem acontecido comigo
de acordar de madrugada e já pegar a minha japamala e cantar naturalmente. E ter tido a sorte, né? Não a sorte, mas acho que o destino mesmo, né? De ter conhecido você, né? Eduardo, né? Agora sua noiva aí, Ada. E tá tendo essa oportunidade de aprender, né? E participar também, interagir. E tô aos poucos, né? Também, não só na minha família, mas com os amigos mais próximos e pessoas que eu vejo que realmente estão dispostas a entrar num caminho realmente espiritual. Eu já estou realmente já há um bom tempo sem comer carne, sem comer nada, né? Sem as coisas, né, que realmente são necessárias. Então, assim, o cantar do Mahamantra, para mim, ainda é uma coisa muito inicial, eu diria, né? Mas que já vem me ajudando muito a conter meus impulsos, as minhas vontades, né? As minhas insatisfações, intolerância, falta de paciência, sei lá, tantas coisas. Mas com certeza a minha conexão com Krishna, né, com Deus, toda vez que eu faço, é sempre diferente. Obrigado, Calabro, pelo compartilhamento do seu cantar. Isso é bem... Esse compartilhar, gente, ele faz toda a diferença. Ele tanto o expressar aquilo que vem acontecendo com a gente, quanto ouvir o que os outros estão... a experiência que os outros estão tendo, vai nos dando entusiasmo para continuar, né? Mais e mais. Então, muito obrigado, Calabro, por expressar isso e vamos lá. Vamos junto, firme. Eu gostei muito do vídeo que você mandou tocando no violão. Assim, muito bom, muito legal mesmo. Mandou ver, eu gosto muito. Uma nota no violão, fica muito legal. E é isso, né? Tornar esse cantar atrativo, divertido pra gente mesmo, né? Os locais que a gente encontra, assim, pra isso. Agora, assim, é difícil, né? A gente tentar, sei lá, eu não sei qual seria a palavra, mas talvez incutir na mente das pessoas essa ideia, né, de que o Mahamantra é realmente a única forma, né, nessa era de Kali Yuga, de que a única maneira da gente... Eu não sei como falar, né? Vocês... Uma meta espiritual, né? Pra gente realmente colocar essa ideia na cabeça de nós mesmos, até eu diria, ocidentais, né? É muito difícil as pessoas aceitarem essa ideia, não é fácil. A gente não tem o hábito de questionar qual é a meta última da vida humana, qual é a meta última da existência. O Ocidente, ele é muito preocupado em dividir o conhecimento e acaba tendo essa limitação de, ok, vou chegar até aqui, agora preciso ir até aqui, agora preciso ir até aqui. E é tanta coisa, é tanta ramificação que não nos dá tempo e oportunidade para enxergar o todo, para enxergar, calma, mas por que eu estou fazendo isso tudo? Qual é a meta última da minha existência, né? Não, e os Vedas, eles trazem uma reconciliação dessa
loucura que eu acho. Eu estudei isso na faculdade de História, assim, mas esse movimento de ter separado a ciência da religiosidade, assim, como se fosse o suprassumo da consciência, assim, separar os dois, assim, agora tá separado, que legal. E isso foi realmente um movimento de Kali Yuga, tem isso explícito nos movimentos históricos, assim, como isso foi acontecendo na Europa e tudo mais. E, assim, os Vedas trazem uma reconciliação incrível sobre isso, ou seja, na época de Krishna, tinha Vimanas, que são carros voadores. A gente fica assim, como assim? Existia tecnologia, então? Claro, existia tecnologia, só que ela não era usada de forma vil, ela não era usada longe dos preceitos religiosos, e isso tornava a coisa harmoniosa. O problema não é tecnologia, o problema não são as ferramentas externas, o problema é como utilizar isso. E aí Bhakti os Vedas vão trazer esse local, né, mas os Bhakti Vedanta mesmo vai entrar mais profundamente, que é o quê? Sim, vamos desenvolver a melhor arquitetura possível. Para quê? Para servir a Deus. Entende? E aí colocar a Krishna, ele é o proprietário dos elementos materiais. E tudo que a gente faz nesse mundo tem elementos materiais. Então, quando a gente pega os elementos e devolve para o Senhor dos elementos, a gente está fazendo a coisa correta, né? Agora, sobre isso, Calabria, antes da gente começar a nossa japa, agora que a gente já está no horário de começar ela, só gostaria de dizer, assim, uma coisa que me veio à mente, que eu lembrei agora, que me toca bastante, quando Prabhupada falou para os discípulos, incentivando eles a pregar, porque imagina como que foi para aquele bando de hippie incrível que Prabhupada começou a compartilhar e disse assim, ó, tá na mão de vocês. A gente não faz ideia como que os discípulos ficaram quando Prabhupada abandonou o planeta. A gente não faz ideia do que aconteceu com eles, assim. Porque eles estavam na frente de uma alma completamente liberada, completamente pura. Prabhupada não é menos que ninguém da sessão discipular. Ele fez o que ninguém da sessão discipular fez. Foi trazer para o mundo inteiro isso. E quando ele saiu do planeta, eles se viram como pessoas comuns, carregando uma missão imensa, né? Então, tipo assim, e faz tão pouco tempo isso, é muito recente, foi ontem, assim. Então, o Prabhupada sempre incentivava eles em relação ao compartilhamento, ele dizia assim, o dia que você não tiver ninguém para falar sobre os santos nomes, ninguém para falar de Krishna, fale para as paredes. O que ele quis dizer com isso? Nunca perca o humor interno de querer compartilhar sobre isso, mesmo que não tenha ninguém para te escutar. Né? Então, fale para você mesmo, fale para sua mente, né? E eu lembro ao longo do meu processo espiritual que isso realmente acontece na prática, né? Quando não tinha ninguém para compartilhar, eu não estava no momento de compartilhamento, tinha que ficar o quê? Falando exatamente o que eu estou falando tudo aqui para vocês, para mim mesmo, dentro da minha cabeça, assim, né? Porque é esse o local. O Giridhari, eu trabalhei com ele, né? Fiquei morando com ele por um ano. Então, ele mencionava, no começo, em Brasília, aquele que ativou o movimento em Brasília, assim, fundamentalmente, num período, acho que no início dos anos 80, no final dos anos 80, coisa assim, quando ele voltou para o Brasil, a morar no Brasil. Aí, o que ele fazia? Ele tinha um espaço, e para se reunir as pessoas, ele tinha os convites, ele convidava as pessoas e tal, mas o que aconteceu no primeiro ano? Quando ia uma pessoa, era muito. Então, o que ele fazia? Ele seguia tudo o que devia ser feito. Ele cantava com instrumentos, dava aula, fazia o cântico de pé depois, fazia alimento que seja para ele próprio, mas ele fazia toda semana a mesma coisa. Toda semana a mesma coisa. E depois de um tempo ele percebeu que aquele período que Krishna deixou ele sozinho, foi o que foi estimulando ele a perceber a importância dele estar sempre repetindo esse conhecimento para ele próprio. Então, isso é fundamental mesmo. Então é isso, gente. Obrigada pela pergunta e pelos comentários. Calabria sempre enriquecedor, né? Sempre traz coisas que nos colocam no local de compartilhar mais. Vamos para a nossa japa, então, agora? Vamos fechar com a nossa japa. Tá todo mundo com a japa aí? Tá todo mundo pronto? Certinho? Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vamos abrir o microfone todo mundo aí, falar uma mantra todo mundo junto, vamos ver como é que fica. Vai ficar uma bagunça, vamos lá. Um só. Vamos. Deixa todo mundo abrir. Quem pode abrir? Né? Quem pode abrir, né? Claro. Abrir em casa. Bom demais! E assim bateria. Beleza. Jai Madhukirtana Hare Krishna. Jai Hare Krishna.
Vamos lá. 1, 2, 3. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Já. Então tá, gente. Muito obrigada pelo encontro de hoje. E bom ver todo mundo. É sempre um prazer enorme, de verdade, prazer de verdade, poder fazer esse encontro. E queria agradecer aí as falas da Palavra, da Juliana, da Sol também, Sol, muito querida. Queria dizer assim, as coisas que a Sol falou, né, em relação ao agradecimento. Muito obrigada, Sol. E a gente pega isso, traz no coração e entrega para o nosso mestre espiritual, né, porque sem eles, assim, a gente não poderia estar fazendo isso e ficamos felizes que possa tocar o coração. Então, muito obrigada mesmo. E obrigada, gente. Alguém quer falar alguma coisa para finalizar? Eu quero falar, não consegui falar, fiquei caindo, mas eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. É minha primeira vez, né, nesse grupo, mas eu já acompanho o trabalho de Radha Shakti, de Brahmarti também, né, há algum tempo. E eu estou muito feliz mesmo no grupo lá, eu recebo várias informações, né, áudios, textos que vão complementando, que vão me ajudando muito, né, a Juliana fez um comentário que eu achei super legal também com a pergunta, e a Cláudia também, mas eu falo para vocês que o que me ajudou muito, assim, tem me ajudado muito é realmente a associação, né, e os grupos conduzidos pela Radha Shakti, pelo Brahmarti, eles têm essa proposta e eles me ajudaram muito, muito, muito ano passado. Hoje eu estava conversando aqui com a Bhaktirasa, estava falando dos grupos, né, do grupo do chamado Bhagavatam, que foi assim, para mim, foi realmente um divisor de águas, e ela falou, você tem que falar isso para eles. E aí surgiu a oportunidade de eu conseguir entrar aqui agora. E dizer também que Chandramukha Swami hoje falou de vocês, que vocês têm feito um excelente trabalho de pregação. Então, assim, só deixar o meu mais profundo agradecimento mesmo e dizer a todos que espero conhecê-los mais, né? Porque hoje nem deu para conhecer ninguém, que foi assim, entrei atrasada e caí porque a internet ficou ruim. Mas agradecer muito e sempre, sempre que eu puder estarei presente, porque nossa, é muito, muito bom, muito importante mesmo, né, ter esse grupo, né, todos unidos com o mesmo propósito, né, de se conectar cada vez mais com o Mahamantra. Isso, assim, é o que há de mais elevado, de mais doce, de melhor que a gente, o tempo que a gente pode usar da melhor forma, né, tentando se conectar a Krishna, né, servir a Krishna. E com certeza quando Krishna vê os devotos, né, unidos assim, com essa intenção, todo mundo começando agora ou já com mais experiência, com certeza ele dá muitas bênçãos a todos nós. Então quero agradecer muito, deixar um beijo aí para o casal, um Hare Krishna para todo mundo, boa noite, ótima semana, e é isso. Até a próxima. Obrigada, Madhukirta. Saudade de você. E Madhukirta está lá sobre o abrigo de Parama Karuna Goranitai, em Govardhana, tá aí, né? Tô. Que legal. Obrigada, Madhu. Muito obrigada mesmo. E obrigada a você, assim, eu vejo várias pessoas, né, que seguem o processo, né, que estão fazendo o processo, né, e a Madhukirta foi um dessas, assim, eu conheci ela, acho que ela estava conhecendo o movimento, né, quando a gente se conheceu. Tava. Vendo os seriados de Radha Krishna indianos, aí compartilhamos as barras do seriado de Radha Krishna. Foi. Ela tomou a iniciação espiritual no passado, está sempre indo lá em Govardhana prestar serviço e tudo mais, então é um exemplo mútuo, assim. Muito obrigada por ser um exemplo também pra gente. Imagina. Então tá, gente, vamos finalizar um pouco chave de ouro aí. Obrigada pela presença de todo mundo. Obrigada, Marcos. Obrigada, Mônica. Obrigada, Collins, Gione, Volia, Juliana, Sol, Calabro, Madhukirta. Então, obrigada por hoje. Espero que a gente possa se encontrar de novo semana que vem. E, com uma observação, por favor, se deixarem de falar algo importante no encontro, devido a tempo, qualquer coisa assim, mandem no grupo do WhatsApp. Vamos tornar aquele grupo um compartilhamento sobre japa também. E seja para coisas boas ou tipo, preciso falar, botar em voz alta alguma coisa em relação à minha japa, uma mantra, ou enfim, o que for importante, né, relacionado a isso,
Pode mandar um áudio, pode mandar um texto, ou também quando a japa tá boa, né? Até o Marcos outras vezes compartilhou com a gente sobre a japa dele que estava muito boa. É muito bom escutar isso, é muito importante. Então compartilhe com a gente, que é muito importante também, tá certo? Então, podem mandar lá, fiquem bem à vontade, tá bom? Muito obrigada. Shila Prabhupada aqui, Jai, Hare Krishna.